Exemplo número 3. Observa aqui o exemplo, tá? Ele fala o seguinte aqui. Observem aqui que está escrito. Uma partícula de massa igual a 0,5 kg realiza um movimento retilíneo uniformemente variado num percurso de 4 metros, numa distância de 4 metros, que ele fala, e sua velocidade varia de uma velocidade inicial de 3 metros por segundo para uma velocidade final de 5 metros por segundo. Qual o módulo da força resultante que age sobre a partícula? Primeiro vamos anotar aqui os dados, né? O que é que o nosso corpo está falando? É que o nosso corpo, a velocidade inicial dele é quanto? A velocidade inicial dele é igual a quanto? 3 metros por segundo. Ele atinge uma velocidade final de quanto? De 5 metros por segundo. Em um espaço de quanto? Um espaço de 4 metros. E o nosso corpo tem essa massa de 0,5 kg. Cara, qual a pergunta do problema mesmo? Ele quer saber o módulo da força resultante que age sobre a partícula. O que é força resultante? Força resultante é forró muito animado. Meu Deus, eu não tenho aceleração. O que eu faço? Cara, eu tenho velocidade final, tenho velocidade inicial, tenho espaço que ele percorreu. Isso aqui ele está implorando. Qual é a fórmula que eu utilizo? Por que Torricelli não brincava com seus filhos? Porque não tinha tempo. Vai ficar como isso aqui? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A multiplicado por ΔS. Qual a velocidade final? 5 ao quadrado. Qual a velocidade inicial? 3 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é sabe Deus, multiplicado pelo espaço percorrido, que é 4. Isso aqui vai ficar 25 igual a 9 mais 8 multiplicado por A. 25 menos 9 é 16, que é igual a 8 multiplicado por A, portanto, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora eu tenho aceleração. Força resultante é igual a massa do corpo, que é 0,5 multiplicado por 2. Quando você tem um número e multiplica ele por 0,5, a mesma coisa que dividir por 2, dividir por 2 vai dar 1 newton. Pessoal, isso aqui é só para relembrar a aplicação direta de fórmula. Nos próximos casos que eu vou falar, exemplo 4 em diante, nós vamos fazer análise vetorial pura, maravilhosa, linda. Vocês vão gostar muito dessa parte, tá bom? Vamos fazer isso agora. Continuando aqui, meninos. Vamos lá. Análise. Uma força F de intensidade igual a 4 newtons é aplicado nesse bloco, que tem massa m igual a 2 kg. Determine quanto que vale a aceleração nesse caso. Muito fácil, né? Então, o que a gente aprendeu mesmo? O que é força resultante? Força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Observe o que eu vou fazer aqui, tá? Presta muita atenção. A primeira coisa que tem que fazer é verificar o sentido do movimento. Qual o sentido do movimento? Da esquerda para a direita. Você tem que desenhar aqui essa força resultante, são todas as forças resultantes que atuam no bloco, em cada bloco. Ficou claro? Então, quanto que vale essa força resultante aqui nesse caso? Como só tem uma, vai ficar quanto? 4, que é igual a massa do corpo, que é 2, multiplicado pela aceleração. Então, a aceleração é igual a quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Moleza? Vamos fazer outro caso. Se o sentido for para a esquerda, a força vai ser negativa? Muito obrigado. Se tivesse um outro exemplo aqui, observe que a pergunta da aluna foi muito perspicaz. Ela falava bem assim: Henrique, se o exemplo fosse diferente, se o exemplo fosse assim, em um corpo de massa F, essa força vale 4 newtons e vale 2. Quanto que vale a aceleração? Aí tu fala, força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração. Qual o sentido do movimento? O sentido do movimento é da direita para a esquerda. O que significa isso? Significa que os vetores que estiverem indo no sentido do movimento são positivos e os vetores que estiverem no sentido contrário ao movimento são negativos. Mas nesse caso, pelo fato de ter apenas um vetor, quanto que vale a força resultante? 4. Quanto que é a massa do corpo? 12. A aceleração é igual a quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso específico aqui, pelo fato de ter apenas uma força aplicada no bloco, realmente não faz a menor diferença. Mas haverá quando tiver mais de uma força. Ou, no caso específico que eu vou colocar agora, quando eu tiver mais de um bloco. Vamos ver isso aqui.